TV Câmara de Palhoça. Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Reginalva Mureb. Eu estou como presidente das unidades da EGE em Santa Catarina. Na pessoa do presidente Marcos, eu cumprimento a todos os demais excelentíssimos senhores vereadores e demais presentes nessa noite. Provocamos essa reunião aqui na Câmara como a primeira reunião onde nós teríamos contato com os vereadores, de modo a apresentarmos, falarmos um pouquinho sobre a concessão, mas principalmente apresentarmos o plano de investimentos que nós temos já para os 100 dias de concessão e também falar sobre como nos preparamos para o verão. A partir de uma licitação promovida pelo município de Palhoça, assumimos, em 1º de dezembro, os serviços de abastecimento de água e de coleta e de tratamento de esgotos do município de Palhoça, com a missão de universalizar esses serviços para toda a população do município. Temos esse desafio pela frente, estamos cientes da responsabilidade desse desafio. Falamos aqui também na representação da EGEA, que venceu essa licitação, que é uma holding de saneamento presente em mais de 700 cidades brasileiras e atendendo a mais de 30 milhões de pessoas. Nós temos já a partida e atendendo a uma decisão, né, um desejo do prefeito Eduardo Frécia, de imediato já fazer a diferença no município de Palhoça. De modo que a Maraísa, nossa diretora executiva, vai apresentar aqui as ações que nós estamos trazendo de imediato, já na semana que vem, trazendo uma nova estação de tratamento de água para Palhoça, também trazendo containers, que são reservatórios e bombeamentos, já também, ainda em dezembro, fazendo as primeiras ligações de Pinheira, atendendo a questão de uma adutora já implantada pelo município, mas que demandava de expansão de rede de abastecimento. Fizemos também levantamento de todos os ativos da concessão, a agência reguladora está nos acompanhando, a nossa diretora vai detalhar, mas, principalmente, essas são ações imediatas para que o município perceba que nós temos condição de fazer a diferença imediatamente aqui no município de Palhoça com relação ao abastecimento de água. Temos um plano macro que será apresentado ao município a partir de fevereiro, onde traremos, então, qual que é o desenho, a partida feito para Palhoça. 4 grandes estações de tratamento de esgotos para atender parte norte e parte sul, mas também mais de 600 quilômetros de redes de água, esse é o plano macro, mais de 800 quilômetros de redes de esgotos, mais de 140 quilômetros de substituição de redes de abastecimento de água. Esse é o plano macro, ele vai ser entregue em fevereiro, vamos discutir com a Câmara, com o município, o prefeito vai aprovar e, em seguida, a gente avança com esse plano. Não é? O plano que nós estamos trazendo aqui, como eu disse, é o emergencial. É como nós podemos fazer a diferença ainda nesse verão e já nos primeiros 100 dias de obras. Não é? Nós costumamos trabalhar muito em conjunto com a Casa de Leis, com os vereadores. E já abrimos ali um grupo de WhatsApp. Nesse grupo estão os nossos telefones, o meu telefone, o da diretora Maraísa, que é a responsável pela operação, e mais outros colegas nossos, para um pronto atendimento a todos os vereadores, independente de partido. Né? Nós estamos aqui para prestar um serviço público e, dessa forma, vamos atuar atendendo as lideranças comunitárias, atendendo as instituições, atendendo os vereadores, e o propósito, que é, de fato, trazer bem-estar e mais qualidade de vida para o palhocense. O tempo é curto, agradeço a atenção de todos, vou passar para a minha colega Maraísa. Muito obrigada. Obrigada, Nalva. Boa noite a todos. Cumprimento, né, na pessoa do senhor Marcos Roberto. E vou passar aqui rapidamente o nosso plano verão e o plano de operações de 100 dias para Palhoça. Nós iniciamos efetivamente há 2 semanas as operações aqui,
Então, após a assinatura do contrato de concessão, nós tivemos um kickoff, né, o infrainteligente. O que é o infrainteligente? Nós fizemos um mapeamento com drones, QR Codes, escaneamos mais de 112 ativos do município referentes, correlatos ao sistema de abastecimento de água e sistema de esgotamento sanitário. Nós tivemos aí 43 dias de operação assistida, quando nós operamos em conjunto com a empresa que estava no momento, e as reuniões com o SAMAI para entender quais são os principais pontos críticos e pontos de atuação, né, dentro do sistema hoje. Para o Plano Verão 24-25, efetivamente, quais são as ações que ainda ocorrerão em dezembro? Nós vamos instalar na semana que vem uma estação de tratamento de água na Praia de Fora. Essa estação ela tem uma capacidade de tratamento de 20 litros por segundo, que tem como objetivo quantidade e qualidade de água, né, para aquela região. Nós também estamos fazendo a aquisição de um reservatório móvel, que é um container, que ele tem capacidade de armazenar 70 mil litros de água, e acoplado nele tem uma bomba, que a gente chama de booster, que tem como objetivo pressurizar a rede, porque a gente sabe que a região de praias, né, recebe uma alta população flutuante, então a gente tem uma queda de pressão na rede, e esse dispositivo ele tem como objetivo auxiliar na pressurização da rede de distribuição. Além do mais, nós estamos instalando um sistema de monitoramento de pressão. Hoje nós temos mais de 2.000 rompimentos mês, né? Porque o que afeta muito o abastecimento, o dia a dia, porque são altas pressões. Então, nós já contratamos, estamos fazendo a modelagem hidráulica de todo o sistema para a instalação de válvulas redutoras de pressão, setorização, pontos de descarga, mas, para isso, a gente precisa fazer uma coisa que é calibrar o sistema. Quando eu rodo no modelo hidráulico, eu preciso confirmar que aquela pressão que o modelo me deu é a mesma em campo. E aí nós usamos esses dispositivos de pressão que serão instalados. Além disso, nós faremos melhoria na distribuição da Praia da Pinheira, que é a extensão de rede a partir da adutora existente. Essas obras iniciaram ontem, efetivamente, e estamos com uma equipe comercial visitando porta a porta, da onde a obra vai passar neste primeiro momento, para entender quem quer a ligação. Nós também faremos melhoria de distribuição, já iniciamos na região de Jardins. Então, nós já estamos há uma semana fazendo geofone no período da noite. Para quem não conhece, é um equipamento que trabalha com ruídos para identificar vazamentos não visíveis. Então, nós já identificamos registros que tiveram que ser substituídos, com o objetivo de melhorar e reduzir a questão da incidência de desabastecimento e melhorar também na recuperação após as manutenções. Além disso, nós faremos higienização de todos os reservatórios que ficam concentrados dentro das estações ou na rede de distribuição, com premissa de qualidade de água, né? A gente garantir a qualidade da água em todos os pontos de distribuição. Além disso, nós trabalhamos também com um plano de contingência. Nós sabemos que a região é maravilhosa, recebe muita população flutuante, e a gente não tem como decidir quantas pessoas vêm. Anteriormente, quando era só hotel e pousada, a gente sabia onde essas pessoas se concentravam. Agora, com o advindo do Airbnb, todo lugar virou lugar, né? Então, é sempre uma adequação do sistema. Então, nós vamos trabalhar com caminhões-pipa para a questão de baixa pressão ou desabastecimento em função de manutenções, geradores nos principais pontos ETAs, né, principalmente, para garantir em oscilação de energia que a gente continue com abastecimento. Caminhões hidrojato, que tem como objetivo limpar a rede de esgotamento sanitário em questão de alguma obstrução. E aqui eu reforço a necessidade de caixa de gordura, usar a rede da forma correta, né, porque a gente tem identificado ao longo da semana algumas obstruções por, às vezes, lixo, resíduo dentro da rede. E equipes de plantão que vão estar estrategicamente, tanto na região das praias, como na região central, porque estudos nos mostraram que o deslocamento, a gente perde muito tempo nesse período em função do trânsito, né? E o que nós faremos para os próximos 100 dias? Então, nós faremos as melhorias estruturais e de segurança operacional e segurança do trabalho e identidade visual das unidades mapeadas, né? Para nós, segurança do trabalho é fundamental, tanto do colaborador como das vias bem sinalizadas para a população, da onde a gente está fazendo as manutenções, né? Então, tudo isso será executado nos próximos 100 dias.
Além disso, reativação de alguns reservatórios, interligações de rede existente em cima da modelagem, que nós já estamos fazendo, extensões de redes e instalação de registros de descargas. O mapa ilustra bem, hoje a gente não tem uma setorização, né? Então, quando eu tenho uma manutenção, o que significa? Eu perco muita água e eu atinjo uma região muito grande quando eu fecho registro para fazer uma manutenção. Então, a ideia é a gente reduzir o sistema em sistemas menores, para que quando haja uma manutenção, eu perca menos água e impacte menos com aquela manutenção e ampliar a zona de desabastecimento. Então, a nossa ideia é ir reduzindo para poder cada vez mais afetar menos no dia a dia, né? Com essas manutenções que ocorrem. E, na parte de esgotamento sanitário, nós temos a melhoria das estruturas, reparos, os testes de estanqueidade de rede, para poder ver se as redes estão operacionais, para verificar se nas estações não tem nem alguma fuga de esgoto, para garantir também questões ambientais, desobstrução da rede e das elevatórias de esgoto que, porventura, não estejam operando. Então, tudo isso ocorrerá nos próximos 100 dias. Além do mais, nós teremos início da telemetria. O que é a telemetria e automação? Hoje, o centro de operações, o nosso da regional, fica centralizado em Camboriú, mas, para ilustrar, o operador de Camboriú liga e desliga ou vê o nível de um reservatório em Bombinhas, Penha, São Francisco, e também fará isso aqui de Palhoça. Então, eu consigo remotamente mexer em bombas. Então, eu identifiquei, por exemplo, que caiu a pressão e eu preciso fazer uma manutenção. Remotamente, eu consigo, já desligando esse booster, diminuindo a rotação, para otimizar o tempo de manutenção. E por que início nesses 100 dias? Porque nós estamos falando do desenvolvimento de telas e automação de válvulas, reservatórios, bombas. Então, tem uma série de equipamentos que precisam ser trocados, instalados, para permitir que a automação rode de forma completa. Então, nesses 100 dias é o desenvolvimento de telas, mapeamento, aquisição de equipamentos necessários. Então, tudo isso corrobora de forma eficiente com o sistema de distribuição. E, óbvio, também com foco na redução de pressão. Hoje, a gente tem uma perda na casa entre 50% e 60% da água que não chega até o cliente por causa de vazamentos. Então, nós atuaremos, é uma questão até da própria licitação forte nessa questão de perdas. E toda essa automação nos permite fazer a manutenção em tempo mais célere, entender o impacto de cada vazamento, mapear mais fácil. Então, a gente melhora o índice de perdas. Então, eu agradeço. Desculpa se eu falei de forma acelerada, mas é porque o nosso tempo era curto. Espero ter me feito entender. Qualquer pergunta, nós estamos à disposição. Presidente. Nós estamos trabalhando aí dia a dia, essas ações, grande parte delas já estão rodando, para a gente garantir que cada dia a gente melhore o sistema de distribuição de água e esgotamento de sanitário de Palhoça. Muito obrigada. Primeiramente, a gente que agradece, que é a primeira vez que vem a empresa que ganha, né, a licitação, vem aqui explanar o que vai fazer, o que pretende fazer, quais são os planos. Né? Então, eu estava, antes do vereador Pitanta, falando de tratamento de esgoto, falando de elevatórias, ali no Nova Palhoça tem muito roubo. Né? Eu acho que vocês já depararam com alguma situação dessa. Então, hoje, tudo que estiver relacionado é a empresa. Nada mais hoje é com a SAMAI. Com a empresa. É tudo com a empresa, né? Isso. É porque tem gente que ainda estava perguntando para nós se alguma coisa tinha que se direcionar a SAMAI ou não. Desculpa, só a questão do que era backlog, o que era pré-existente, né? Nós vamos mapear, mas, por exemplo, ainda tem alguns serviços que estão sendo executados, algumas coisas que estão sendo concluídas, que ainda estão em contratos vigentes ainda, mas a partir de agora está tudo mapeado para a gente ir fazendo essas melhorias. Né? Acho que é importante, presidente, a gente deixar claro o seguinte: a partir da licitação, a responsabilidade pelo abastecimento de água e pela coleta e tratamento dos esgotos, conforme metas contratuais, é da concessionária Águas de Palhoça. A prefeitura não tem qualquer responsabilidade. O que a Maraísa, a nossa colega, disse é que existem algumas questões, algumas obras, algumas questões já encomendadas pela prefeitura, cujo pagamento já estava sendo feito pela prefeitura, que a gente está fazendo esse alinhamento, porque nós estamos nesse período de transição.
mas daqui a pouco, logo, logo, não tenha dúvida. E nesse grupo de WhatsApp que nós temos, nós podemos tirar todas as dúvidas. Eu estou deixando também aqui os cartões com o telefone. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Mas a regra geral é, toda a responsabilidade, a partir do dia 1º, é nossa e a gente trataria eventual exceção. Não, a gente vê que qualquer informação que a gente solicita ali é bem atendida. Uma situação que está muito questionado, estou sendo muito questionado, é sobre a pressão. Quando você falou da pressão, que o pessoal está falando, que a gente viu que diminuiu. Isso é de propósito para diminuir a quantidade de vazamento ou não tem nada a ver com isso? Tem a ver, sim. Hoje, por norma de operação, a gente trabalha, MCA é metro de coluna d'água, quer dizer que se eu abrir aquilo ali, aquela água vai subir tantos metros, né? Por norma, a gente trabalha com mínimo em 10 e máximo em 30. Aqui nós temos regiões que estão com 100 MCA, 90 MCA. Então, por isso, a grande quantidade de rompimentos. Então, é fundamental também que essa casa esteja ciente disso, porque em caso de reclamação, nós recebemos, em alguns momentos, algumas reclamações de falta de água, e nós fomos até o local e tinha água, só que com uma pressão menor. Então, é necessário hoje, porque a tubulação ela é dimensionada para essa pressão até 50. Então, quando a gente opera com o dobro dessa pressão, a gente tem essa quantidade enorme de vazamentos que ainda hoje a gente tem. Então, por isso que ao longo dos próximos 5 meses, 6 meses, nós temos ali uma meta de reduzir pela metade o número de vazamentos, com a instalação de dispositivos que vão sim reduzir a pressão, mas estarão dentro da norma de abastecimento, que é uma norma que atende para chegar até a caixa d'água e abastecer de forma geral. Também é fundamental que as casas tenham os reservatórios, as caixas d'água. Por quê? Porque hoje a gente percebe que em algumas regiões, quando tem alguma manutenção, de imediato as pessoas reclamam, e são pessoas que às vezes não têm reservatório. Então, a função do reservatório em casa é justamente essa, minimizar, né, porque o rompimento ele vai acontecer, uma manutenção emergencial ou preventiva ela acontece, e quem tem o reservatório, no período de alto consumo que pode baixar a pressão, quem tem o reservatório não sente esse impacto de imediato, né? Muitas vezes a gente faz a manutenção e o cliente nem chegou a perceber, porque ele tinha água no reservatório. Eu vou deixar para outros vereadores fazer mais perguntas, deve ter. Vereador Pitata? Boa noite. Boa Tudo noite. bem com a senhora? É um prazer imenso receber você no Poder Legislativo, no qual veio aqui expor a situação da empresa. Concessão essa, que o prefeito teve toda a volta do Poder Legislativo para que ele fizesse a concessão. Por quê? Porque nós, vereadores, e o próprio prefeito também não estava contente da empresa que estava trabalhando no município de Palhoça. Nós sempre tivemos problema no município de Palhoça. Problema administrativo, problemas judiciais, e sempre Palhoça teve uma situação meio complicada, que era a parte de água e de esgoto. Digo isso porque eu já passei pela prefeitura como prefeito e tive problema na época também. Má administração da empresa que trabalhava, que administrava. Eu quero fazer algumas perguntas rapidamente, se vocês podem responder ou não podem. O sistema hoje, vocês pegaram o sistema de água e esgoto. Guarda do Embaú e Pinheira, faz 30 anos, 33 anos mais ou menos, que foi instalada uma rede de esgoto naquela comunidade. Nunca foi usada. Até os postos que é onde estava a bomba para as elevatórias, foram até roubados os motores. Mas a rede está pronta. Uma pergunta que eu faço: será aproveitada aquela mesma rede que lá está, ou vai ser colocada outra no lugar daquela? Essa é uma pergunta. Vereador, eu já posso responder ao senhor. Nós fizemos um levantamento com base no edital. Sim. Depois nós fizemos um levantamento em loco e agora nós estamos fazendo um detalhamento para uma apresentação sobre o plano macro, que é isso que o senhor está falando, é uma solução definitiva para Pinheira e Guarda de Embaú, a partir de fevereiro. Então, em fevereiro,
Nós assumimos agora dia 1º. Em fevereiro, nós já teremos todo o detalhamento necessário para saber onde precisamos substituir e onde precisamos aproveitar aquela rede de alguma maneira pelas condições em que ela se encontrar. A gente espera retornar aqui em fevereiro, depois de alinhar com o prefeito Eduardo, retornar aqui para apresentar qual é a solução que a gente está apresentando, tanto para Pinheira quanto para a Guarda de Embaú, de forma macro. Aqui, a diretora Maraísa, ela falou sobre as ações emergenciais, né? São aquelas ações para a gente mitigar, para melhorar as condições de abastecimento, por exemplo, de Pinheira agora para esse verão. Não é a solução definitiva tem que vir de um plano muito bem estruturado para fazer diferença para a população de Palhoça. Tá, outra pergunta que eu quero fazer rapidamente. Nós temos um bairro aqui na Palhoça, vi a senhora falar há pouco minuto aqui, que vai ser feito, vai colocado um contêiner no sistema da Praia de Fora. Nós temos a Enseada do Brito, que é um bairro do município de Palhoça, que hoje a água é própria daquela comunidade. Eles fazem a captação em cima do Morro do Cambrela e a comunidade administra aquela rede. Nesse projeto, nessa concessão, a Enseada do Brito também passa a ser para vocês também? Nesse projeto, todo o município de Palhoça, zona urbana, faz parte, e nós temos a obrigação de universalizar o atendimento em abastecimento de água e coleta e tratamento de esgotos. Sim. A gente sabe que é um grande desafio, mas nós temos prazo até 2033, vamos ter metas intermediárias e vamos apresentar essas metas de como isso será feito. Outra pergunta. O sistema de abastecimento de água já foi colocado a Pinheira, está até na Ponta do Papagaio, passou até próximo a Praia do Sonho. Já foi feita as travessias, tudo por uma empresa que foi licitada pela Prefeitura de Palhoça, que não é vocês. E essa empresa parece que agora já abandonou e passou para vocês. A principal foi feita. Qual é o prazo de vocês colocar os ramais para a Ponta do Papagaio, Praia do Sonho e Passagem de Macembu? Vocês têm previsão já em seguida? Vereador, nós não estamos considerando do ponto de vista de abandono de projeto, mas sim de complementariedade. Sim. Então, uma parte foi feita por uma empresa contratada, e agora entra Águas de Palhoça para poder promover o avanço, né, e o atendimento, a expansão desse sistema através das ligações. Expansão da rede fina, da malha fina e ligações. São aproximadamente 24 quilômetros, a gente está prevendo aí pelo menos entre 4 e 5 ainda esse ano, e esperamos, já na semana que vem, que o prefeito possa, então, estar lá fazendo uma primeira ligação, não é? É o que a gente deseja, entre, no mais tardar, 7, 15 dias, o prefeito Eduardo Frécia já fazendo ali, presente nas primeiras ligações. Nós estamos nos comprometendo com o município de Palhoça, em razão desse verão que está chegando aí, né? A gente precisa fazer a diferença e mostrar para a população que o nosso trabalho é sério e comprometido com o desenvolvimento e a saúde do município. Sim, a última pergunta. Eu vi a senhora falar aqui que a Prefeitura de Palhoça, quer dizer, a SAMAI, o sistema de booster. Eu sei que tem muito já instalado na Palhoça. Ao invés de continuar colocando esse booster, não era o ideal? Vocês têm algum projeto dentro da terceirização de vocês? O bairro aqui, Bela Vista, tendo jardins, depois vem o Morro do Gato, São Sebastião. Vocês têm algum projeto de fazer grandes caixas de água ou vão continuar com container? Sim, obrigada. Não, nós não vamos, veja bem, o reservatório que nós estamos trazendo, ele é emergencial, para a gente passar o verão, não é? O que vai resolver o problema de Palhoça é o estudo chamado modelagem hidráulica, que vai dizer exatamente quais são os pontos de reservação, onde eles devem acontecer. Na nossa programação de licitação, nós vamos implementar 27 mil metros cúbicos de reservação em Palhoça. Falta de reservação é um dos grandes problemas também do sistema de Palhoça, né? Quando você vai fazer qualquer tipo de manutenção, se você não tem reservação, você
de algum modo, alarga ali o tempo de desabastecimento ou de precariedade de abastecimento para a população. Então, os reservatórios acontecerão, não serão no formato container, e o container, nesse momento, é emergencial para que a gente passe um verão melhor aí com a população. Sim. E só complementando, mas ainda assim serão implantados mais boosters. Hoje nós temos 19. Por quê? Porque senão a gente pressuriza toda uma área, às vezes, para uma ponta de rua que é mais alta. Então, para casos específicos, a gente vai instalar boosters com áreas menores, para a gente pressurizar menos uma região e, assim, reduzir a questão de perdas. Então, o booster ele é necessário para a gente pressurizar esses pontos mais altos. Então, haverá principalmente agora emergencial, o reservatório container para poder passar esse período. Depois da modelagem, a definição dos pontos e volumes dos reservatórios, mas também nós instalaremos mais boosters com esse objetivo, de equalizar pressões, evitar que fique com oscilações na rede e cause vazamento. Tá? Só para terminar, uma pergunta. Quanto o custo da água que é consumida no município de Palhoça? A prefeita de Palhoça tinha um contrato com a Casan, inclusive judiciais, pagaria uma quantidade de X por mês, inclusive com relógio hoje, que passa pela medição. Essa despesa passa toda para a empresa ou continua com a prefeita de Palhoça? A despesa da água consumida? Não. O modelo de licitação foi de transferência de toda a responsabilidade para a Águas de Palhoça. Então, nós já estivemos com o presidente da Casan, e o prefeito Eduardo Frécia também esteve lá para dizer para o presidente da Casan que, a partir de agora, a responsabilidade é nossa, a titularidade é nossa, nós é que pagamos toda a fatura da Casan. E daí, a nossa preocupação, de imediato, já existia essa preocupação no modelo apresentado de proposta, de redução das perdas, que aqui no município é muito grande pelas razões que todos conhecem, e não é um diferencial do município de Palhoça, pelo país inteiro, nós temos perdas aí que alcançam 40%, né? Aqui em Palhoça, talvez um pouquinho mais, em face dessas pressões praticadas e das questões que nós já colocamos aqui. Nós envidaremos esforços nesse sentido, combate a perdas nos municípios onde trabalhamos aqui em Santa Catarina. Encontramos perdas da ordem de 50% e já trabalhamos com 11%, 16%, 20%, que são valores muitíssimo baixos, consideradas as referências do Brasil. E aqui em Palhoça não vai ser diferente, a gente vai conseguir reduzir essas perdas de água. Também trabalhar com energia limpa, nosso sistema já trabalha com mais de 80% com energia limpa, seja eólica, seja energia solar, e essa é uma preocupação da EGEA em todos os municípios onde atua. Bom, eu agradeço, senhor presidente, pelas explicações de vocês, que é muito importante. É um dos pedidos que eu faço para vocês, porque aqui o vereador é assistente social do município de Palhoça. Qualquer vazamento de uma rua, primeira pessoa, é difícil até ligar para vocês. Ligo primeiro para o vereador. Primeira coisa que ele faz é o vereador. O vereador Juninho, lá do bairro do Jardim Eldorado, quando tem um vazamento de uma rua, eles vão procurar quem? Primeiro eles lembram de ligar para o vereador. Então, só a única coisa que eu peço, encarecidamente, deixa uma pessoa responsável para que o vereador possa ligar e esse serviço possa ser executado com o mais breve possível, porque, senão, o vereador que começa a receber, vocês terceirizaram e não adiantou para nada. Hoje, aqui eu continuo dizendo, a iluminação pública foi nota 10, a terceirização, não temos reclamação. Espero que eu vim para a tribuna da Câmara elogiar o trabalho de vocês. Espero que eu nunca venha para a tribuna da Câmara criticar a empresa da nova terceirização, porque eu sou meio crítico. Já tenho assim, uma fama de crítico, mas eu espero que eu venha elogiar vocês. Espero que Deus ilumine o caminho de vocês, no município de Palhoça, para que os palhocenses possam ter êxito nessa nova terceirização. Quero parabenizar, inclusive, o prefeito, pela ideia dele, de ter feito essa terceirização, porque nós não aguentávamos mais a incompetência de alguns diretores daquela empresa que não funcionava. Parabéns. Vereador Nirdo, eu gostaria de dizer que nós estamos no município de mais de 200 mil habitantes, com um sistema que está instalado há décadas. Então, nós sabemos que milagres não acontecerão. É um trabalho árduo e ele é contínuo e os resultados vão aparecendo aos poucos, não é?
podemos errar também, né? Faz parte, mas precisamos enxergar nossos equívocos e corrigir com a maior brevidade possível. O senhor pode contar conosco. Nós temos aqui em Palhoça a nossa coordenadora, que também está ali, a Joana, coincidentemente 3 mulheres, mas nosso time sempre é um time com muitos homens e mulheres. Aconteceu nesse momento, a gente está aqui 3 mulheres. Né? A Joana, ela é a nossa coordenadora aqui de Palhoça, quem atende pela operação, está aqui o tempo todo. A Maraísa, nossa diretora de operações, também está aqui sempre, e eu, com certeza, estou o tempo inteiro ali, e em qualquer momento que está pelo WhatsApp, a gente vai acolher os requerimentos e tratá-los. Mas, do ponto de vista operacional, a Joana, ela recebe ali no grupo as demandas, o telefone dela está lá, pode salvar, pode conversar também com ela, chamar em apartado, solicitar urgência, etc. E se, porventura, de alguma maneira, algo não estiver adequado, a gente reformula também. Somos humildes para ver o que não funciona e mudar a maneira de trabalhar, de modo a atender às necessidades da Câmara. Senhor presidente. Vereador Rosnei? Depois, vereador Juninho. Primeiramente, parabenizar a IGE. Eu estive verificando alguns municípios. Realmente é um serviço muito de eficiência que vocês fornecem. E pela coragem, né? Eu estive em São Paulo nesse sábado, presidente. E o que acontece nos outros estados, principalmente São Paulo, eu acho que o Rio também, né, Paraná, esse processo, assim, tem coisa que a prefeitura não tem mais que estar cuidando. Tem gente que faz muito melhor do que nós. E é o tipo de modelo, né, eu parabenizo o prefeito e a IGE por essa coragem de estar participando, que foi um modelo que realmente é um dos melhores modelos que foi feito no Brasil, esse modelo que foi feito aqui em Palhoça. Né? Está passando as nossas águas, uma empresa competente, que tem know-how, que tem trabalho. E eu fico muito feliz, né, que eu fui aqui em Palhoça, não é terceirização, é mudança de modelo de gestão. Nós fizemos numa unidade de pronto atendimento nossa. E hoje a gente já vê os resultados, né, os resultados positivos. Eu tinha 250 contratos, hoje eu só tenho um contrato, só pago uma fatura, e tem dado muito certo, né? E esse modelo já vem correndo o Estado, correndo todo o Brasil, e Santa Catarina ainda está muito lento nesse processo de terceirização de alguns serviços, que não é papel mais da prefeitura tá tocando, e sim, né, auditando, cobrando, fazendo um processo de gestão que realmente faz a diferença, e a gente sente, né, na GE. Eu acompanhei em Blumenau o esgotamento sanitário lá, que eu acredito foi a Odebrecht que fez. Gente, era um negócio assim fantástico, né? A empresa entrava, se a rua estava asfaltada, com problema, estava mais ou menos o asfalto, ficava melhor do que quando eles tinham, do que antes. E realmente deu certo, né? A gente vê o processo lá, funcionou, é um exemplo. Então, eu sou muito favorável, né? Eu acho que o Estado, o Brasil, tem que mudar essa mudança de governança, aproveitando, né, quem tem know-how para estar fazendo, ajudando a administração pública a produzir. Eu quero parabenizar vocês por essa coragem, né, que a gente sabe, olha, cuidar de toda a água de Palhoça, um contrato de 8 anos para praticamente ter 90% do esgoto tratado. Realmente, eu que sou da saúde pública, eu fico muito feliz, né, porque água e esgoto tratado é saúde. E meus parabéns, que Deus possa abençoar vocês, que dê esse avanço para o nosso município, que com certeza a gente tem certeza que está em boas mãos. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Do Juninho. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Boa noite. Desejar boas-vindas, que essa empresa que o senhor venha abençoar cada vez mais, que seja realmente parceira do município e do palhocense. Trazer uma pergunta das ruas, avenidas principais do nosso município, onde passam caminhões, né, toneladas e toneladas pesados, onde que danifica diariamente vazamento, encanamento e vários vazamentos. Tem um mapeamento, por exemplo, vai ter uma rua que vai ser asfaltada. Vai ter um mapeamento junto à empresa que vai asfaltar.
a substituição dessa rede, se vai... Vereador Juninho, nós trabalhamos sempre em parceria com o município, né? A gente tem aí uma quantidade bastante grande de rede para substituir, mas também para implantar, principalmente quando a gente fala em esgotamento sanitário. A água a gente vai trabalhar no vegetativo e ampliando naqueles locais onde ainda não existe o abastecimento regular. O certo é que talvez nem sempre nós vamos conseguir trabalhar par e passo com o município, por conta das bacias a serem atendidas, né? Pode ser que o município esteja trabalhando numa rede, num ponto X, e nós estejamos com o desenvolvimento de redes no ponto Y. E nem sempre uma rede enterrada, se ela não for utilizada dentro de um prazo específico, ela vai se prestar para a finalidade para a qual foi feita, né? Então, tudo isso é analisado, mas nos municípios onde atuamos, a gente sempre procura compatibilizar as obras que temos com as obras do município, quando isso é possível, quando o espaço de tempo ali é razoável para a utilização das redes implementadas. Perfeito. Até tem uma rua que foi asfaltada recente, até foi em nível de discussão junto com o vereador Pitanta, da rua Cruz e Souza, no Jardim Eldorado. Estava fazendo a repavimentação asfáltica, e a empresa que estava fazendo o asfalto já tinha um vazamento de água, e o asfalto passa por cima do vazamento de água. Aí eu mandei para o prefeito imediatamente, já encaminhou para o fiscal, mas já ficou o recorte lá no asfalto. Então, essa união, essa comunicação entre empresas vai fazer toda a diferença. Sim. Porque se tem um chamamento, né, tem aquele inúmeras chamadas de vazamento na determinada rua, e o município vai lá fazer o asfalto, por que botar um asfalto em algo que está dando errado de baixo? Então, tem que fazer uma substituição total da rede, fazer de baixo para cima, para fazer um trabalho de excelência, né? Perfeito. E a gente deve considerar também, primeiro, que atualmente nós temos mais de 50 vazamentos por dia, não é, para atuar. E depois que a concessão ela é diferente desses contratos de operação e manutenção. O contrato de operação e manutenção que o município tinha anteriormente era um contrato onde o contratado trabalhava por demanda, não é? Então, acontecia o evento, ele ia lá e sanava. Nosso caso, não. Nós temos que colocar um sistema operacional rodando em perfeitas condições e depois devolvê-lo ao município ao final dos 35 anos. Né? Então, a gente realmente tem que tomar conta da casa, né? Tomar conta do município de Palhoça ali, respeitando as peculiaridades de como a população quer ser atendida, como que a população gosta do serviço prestado, e a gente vai se adaptando para cada vez mais atender nosso objetivo. Outra, para finalizar, uma última pergunta. Vai haver assim, um número X de ligações, de reclamação ou de vazamento de uma determinada rua. A partir do momento de várias ligações numa determinada rua, vai haver essa substituição ou vai ser feito só os reparos dos vazamentos? Quando tem, nós vamos avaliando, né? Hoje certo. Nós temos tecnologia, nós temos muita coisa da parte de tecnologia e inovação. A depender do diâmetro da rede, por exemplo, nós podemos mandar para o laboratório para ver como que está a resistência dela, porque pode estar associado à pressão, pode ser que seja, por exemplo, algum dispositivo, uma ventosa, uma válvula redutora, que já vai sanar o problema. Então, nem sempre necessariamente está ligado à substituição da rede. Então, tem uma série de parâmetros que são avaliados, e aí, quando a gente começa a ter uma rua ou uma área com muita reclamação, de imediato a gente transfere loggers para lá, que é para aquilo. Eu avaliar a pressão, se não está tendo muita oscilação, que pode estar causando aquilo, porque senão, o que acontece? Eu corto a rua, substituo a rede e continuo tendo vazamento se eu não identifico a causa raiz. Então, a gente sempre faz o estudo, por mais que às vezes demore um pouco mais, mas a gente sempre avalia a causa raiz para que tenha efetividade nas ações. Perfeito. Até uma observação, não sei se os vereadores já repararam, que quando é feito um reparo no vazamento, logo em seguida dá outro vazamento, centímetros, logo em seguida, um atrás do outro. Então, bem na emenda, já tem um outro vazamento.
Né, presidente? Posso Então- pegar um gancho aí? Sim, presidente. Você estava falando ainda há pouco sobre consertos. A empresa de vocês que vai, é a empresa mesmo que vai fazer, não vai terceirizar? Nós temos equipe, Porque- nós temos algumas prestadoras de serviço e equipe interna também. Porque na SAMAI, o vereador Juninho falou uma coisa agora, né? Que quem fazia o conserto era terceirizado e ganhava, acho que você que falou, sobre, eu acho que era a quantidade de vazamento, a quantidade de consertos. Porque parecia que eles faziam de propósito. Exato. Nunca vazava uma vez só no mesmo local. Aham. Nunca, não é verdade? Verdade. Vazava várias vezes, daí a prefeitura ia lá, Pensa no remendo. pagava por conserto, então... Então, presidente, eu não posso afirmar. Não, mas a senhora não precisa... A senhora não precisa afirmar, nós afirmamos. O que eu quis mencionar é que esses contratos de operação e manutenção, eles vão contando com demandas, né? Então, na verdade, a empresa contratada, ela vai lá e faz, né? Ela vai lá e corrige o vazamento, ela vai lá e corrige. Mas ela não atua na causa raiz, que a Maraísa disse, para que os vazamentos não aconteçam novamente, né? A contratação é para ela sanar o vazamento, sabe? Então, talvez... É que a gente via muita falta, eu acho, de profissionalismo, né, vereador? E aí, só para presidente. o gancho, pode ser que ainda por um tempo ocorra de ter vazamentos próximos dos outros por causa da alta pressão de atuação. Então, hoje, tem alguns pontos que a tubulação não é compatível para essa pressão. O que está certo, porque, igual eu falei, está muito acima da norma. Então, às vezes, você usa... uma luva e ela tem hoje borrachas de pressão que abraçam aquela rede. Só que ela foi dimensionada, testada em laboratório para trabalhar com a rede de 50. E aí, quando volta, se ela vem em 100 MCA, pode haver vazamentos. Então, por isso que nós estamos já fazendo a modelagem e nós já vamos começar a atuar nisso para que não ocorra essa questão do vazamento, porque em altas pressões, a depender, óbvio que nós temos fiscais, o pessoal da qualidade que vai olhar a qualidade, porque às vezes pode ser que um lote de alguma conexão, né, esteja mais frágil, então nós acompanhamos para detalhar o motivo de todo vazamento. Mas isso é uma melhoria que a gente vai perceber em curto e médio prazo, né? Por que eu digo? Porque essa semana nós já tivemos 3 vazamentos numa mesma rua, mas aí nós estamos medindo pressão lá, na madrugada chega a 100, né? Então, nós vamos atuar para reduzir, para parar esses eventos de vazamentos próximos um ao outro. Uma outra, aproveitando aqui que já estamos conversando sobre esse assunto, que é muito pertinente, e sobre o buraco que é realizado pela empresa, vai ficar quanto tempo com o buraco aberto e vai vir uma outra empresa para fazer o novo asfalto ou colocar a lajota? É necessário ficar um prazo para aquele buraco ficar aberto ou não? Ou já pode fazer o conserto, já vai vir uma empresa logo em seguida já sanar o problema 100%? Como é que vai ser? A depender do tamanho da manutenção, mas após toda a manutenção, nós deixamos transitável para que haja o tempo de compactação, a gente avalia para evitar recalque. Porque, por exemplo, se eu faço imediatamente, pode estar em recalque. Então, a gente faz esse acompanhamento, mas a empresa fica atuando no município, né? Então, a depender do tamanho, alguns a gente faz com 5 dias, 3 dias, a depender, semanas chuvosas, que não tem condição da gente fazer a repavimentação. Mas hoje tem uma equipe específica para acompanhar, e hoje como que funciona? Cada manutenção executada é desdobrada uma ordem de serviço de repavimentação, então está dentro do nosso sistema e está sendo monitorado. E a própria empresa também está responsável para fazer essa pavimentação, Exato. calçamento. Exato. Certo. A gente sempre deixa nas mesmas condições, né, anteriores. Chegando, tinha calçada, foi danificado, vai ser consertado. O asfalto, seja ele em paver, sextavado, né, pavimento asfáltico mesmo. Então, a depender, vai a empresa com material específico para realizar a manutenção. Certo, certo. Boa noite, presidente. Muito obrigado. Boa noite aos demais vereadores. Boa noite às senhoras que, mesmo com pouco tempo,
a gente, pelas explicações, pelo menos eu já consegui entender o objetivo da empresa, e eu tenho certeza que Palhoça está em boas mãos e que vocês irão fazer um trabalho excelente, e o sofrimento da nossa cidade, como já foi dito aqui pelos vereadores, eu creio que através desse trabalho que é na raiz, né, já vi que vocês não trabalham na superfície, vocês vão na raiz do problema, e é o que precisa realmente para que seja sanado. Então, a empresa está de parabéns, eu não tenho perguntas a fazer, que foram as perguntas que a gente ia fazer, os outros já fizeram, mas parabenizar pela apresentação, e eu tenho certeza que, se depender dessa casa, a partir do ano que vem, não serão mais 17, mas serão 21 vereadores, que a empresa pode contar com essa casa, que essa casa é parceira do Executivo, é parceira dessa empresa que vai estar aí cuidando tanto da água da nossa cidade, quanto do esgoto da nossa cidade também. Eu creio que vai ser um sucesso, e desejo que vocês possam ser realmente bem-sucedidos, e pelo que a gente está acompanhando aqui, o pouquinho da apresentação, a gente tem a certeza que já deu tudo certo. Então, muito obrigado pela presença e a gente agradece. Obrigado, presidente. Nós que agradecemos, muitíssimo obrigada, e que essa Casa de Leis sempre conte conosco. Vereador André. Diretora presidente Reginalva e diretora executiva Maraísa, a gente fica muito feliz de receber essa primeira visita de vocês, de uma parceria que eu tenho certeza que vai ficar para a história da cidade de Palhoça. Lembrando que o povo de Palhoça há mais de 30 anos esperava, né, um projeto, uma concessão dessa, que garantisse de fato o investimento no saneamento, na água. E para ver, presidente Marquinhos, que cidade de Palhoça, vereadores, é a primeira de Santa Catarina que está conseguindo executar o marco legal do saneamento. Isso em parceria pública-privada, pela coragem aqui da casa de aprovar o projeto junto ao Executivo, ao prefeito Eduardo Frécia, e eu vejo como uma revolução. De fato, o que vocês apresentaram para a gente hoje aqui, é muito importante a gente levar isso ao palhocense, que vem esperando desde a época da Casan. Infelizmente, a SAMAI tentou fazer tudo aí o possível, e infelizmente o crescimento da cidade também, muitas críticas, inclusive nós somos o para-choque, né, eleito aqui pela cidade de Palhoça, foi mencionado por alguns vereadores. Então, saber que tem essa estrutura garantida, né, hoje que vai investir 1,5 bilhão em 30 anos, vir essa programação. Então, eu acredito que daqui 100 dias, vamos falar lá para março, abril do ano que vem, após a temporada de verão, que a gente possa receber a visita de vocês para fazer essa prestação de conta, que eu tenho certeza, alertando ao povo de Palhoça, que não existe melhoria sem transtorno, e, de fato, eu vejo realmente, né, como um grande desafio, mas eu tenho certeza que a estrutura que a empresa de vocês tem, que já é um sucesso em 10% das cidades do Brasil, se eu não me engano, já é mais de 500 no Brasil afora, e a primeira, né, ter esse marco temporal de saneamento aqui de Santa Catarina. Eu tenho certeza que com a estrutura, como foi falado, da nossa temporada de verão, foi falado aqui dos ETEs ali de tratamento de esgoto móvel, né, principalmente no sul do município. A gente recebe mais de 100 mil turistas na nossa temporada, então é óbvio que a gente vai ter que focar mais no sul, mas também cuidar, como foi mencionado aqui aos vereadores, o 0800 de vocês tem que ser muito bem utilizado, porque tem a ligação, até o vereador Pitanta perguntou sobre os vereadores. Foi ótimo fazer o grupo do WhatsApp para emergências, para algumas situações mais de gravidade, mas o povo realmente quer atendimento. E as situações, né, com atitudes, eu tenho certeza que a empresa aí vai executar como está em contrato, e, de fato, Palhoça possa ter o respeito devido na estrutura de saneamento e de água potável no município. Então, a gente está aqui à disposição. Eu tenho certeza que daqui 100 dias a gente vai estar mostrando o resultado dessa parceria que vai ficar aqui para a história de Palhoça. Obrigado. Muito obrigada, senhor vereador. Nós estamos extremamente honrados de estarmos aqui em Palhoça. Realmente estamos assim cheios de alegria com essa possibilidade de mostrar um trabalho que altera, que muda a vida das pessoas, né? Que muda a qualidade de vida das pessoas, e é isso que a gente quer trazer para o palhocense. Nós tivemos um período aí de integração de 120 colaboradores, temos os indiretos também, sempre com a mesma colocação: tratem muito bem o povo de Palhoça,
tratem da maneira como vocês estão sendo tratados nesse momento. É essa maneira da gente lidar com o colaborador, cuidando do colaborador para que ele nos ajude a cuidar da população. Contem sempre conosco. Mais algum vereador? Então, essa casa agradece, né? E também todos os vereadores se colocam à disposição no que precisar. E também agradecemos por criar esse canal. Ajuda muito, como o vereador Pitanta ainda falou, que a gente é muito procurado. E hoje a gente tem o contato do WhatsApp ali, que nos ajuda bastante. Tá? Muito obrigado. Se vocês quiserem dar as considerações finais, fiquem à vontade. Gostaria muitíssimo de agradecer a oportunidade, dizer o quanto é importante para nós trabalharmos em conjuntos, porque todos nós prezamos pelo bem-estar e qualidade de vida do paliocense, né? Então, hoje, quando nós temos o grupo do WhatsApp, quando chegam demandas até os senhores, quando nós vamos ter alguma manutenção programada e colocamos no grupo, e o senhor já tem condição de dar o retorno imediato para a população, é isso que nós queremos fazer cada dia mais. Obviamente, pontos de melhoria sempre hão de existir, mas nós estamos aí abertos para melhorar cada vez mais, e esse é o nosso objetivo. Nós estamos muito gratos, né, pela chegada em Palhoça, pela equipe que aqui temos, pela população de forma geral, né? Então, assim, muitíssimo obrigada e contem conosco. Somente palavras de agradecimento mesmo por esse primeiro contato, que eu espero seja de muitos. Estaremos aqui todas as vezes em que formos convocados, convidados, para prestar satisfação e esclarecimento sobre os nossos serviços. Muito obrigado. Muito obrigado.